paz do Senhor Jesus, a todos do canal Priscila Fernandes. Que a graça e a paz do Senhor Jesus possa entrar no seu lar, na sua família nesse momento. Estou aqui para trazer mais uma reflexão bíblica da parte do Senhor Jesus para mim, para a sua vida. Eu me chamo Priscila Fernandes e vocês estão no canal da mesma. Desde já eu peço que você deixe o seu like, deixe o seu comentário, se inscreva no canal, porque o intuito do canal é e sempre será falar do amor do Senhor Jesus. Hoje nós vamos meditar numa palavra que fala sobre determinação, força e desejo de fazer justiça pela misericórdia do Senhor Jesus. Eu peço desde já que vocês abram as vossas Bíblias em 1 Samuel capítulo 16 e depois 1 Samuel capítulo 17, versículo 41. Nós vamos falar hoje um pouco de alguém chamado Davi, uma pessoa que eu admiro muito na Bíblia, o nome do meu irmão, né? Foi um jovem guerreiro, apesar das suas falhas, dos seus defeitos, mas Davi foi um guerreiro. A palavra do Senhor fala que Davi era segundo o coração de Deus. Vamos orar? Soberano Deus e eterno Pai, Senhor da glória, entramos mais uma vez na tua presença para te dar graças, para te dar glória, porque o Senhor é digno de toda honra e toda glória. Senhor, entrego cada uma dessas pessoas que irão assistir esse vídeo, Pai. Abre o coração e a mente para que possam entender a tua palavra e que a tua palavra possa falar fortemente ao coração de alguém neste dia de sábado. Senhor, abençoa cada um em nome do Senhor Jesus. Amém. Diz assim: disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado para que não reine sobre Israel? Enche o chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. Disse Samuel: como irei eu? Pois Saul o saberás e me matará. Então disse o Senhor: toma contigo um novilho e diz: vim para sacrificar ao Senhor. Convidarás Jessé para o sacrifício, e eu te mostrarei o que hás de fazer. E ungir-me-ás quem eu te designar. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, veio a Belém, saíram-lhe ao encontro os anciãos da cidade, tremendo, e perguntaram: é de paz a tua vinda? Respondeu ele: é de paz, vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé e os seus filhos, e os convidou para o sacrifício. Sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo: certamente está perante o Senhor seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Então chamou Jessé, Abinadab, e o fez passar diante de Samuel, que disse: nem a este escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar Samá, porém Samuel disse: tampouco a este escolheu o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu estes. Perguntou Samuel a Jessé: acabaram-me os teus filhos? Ele, porém, respondeu: ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Então era ele ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e unge, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio de seus irmãos. Aleluias. E naquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Lá no capítulo 17, versículo 41, diz assim: o filisteu também se vinha chegado a Davi, e o seu escudeiro ia diante dele. Olhando os filisteus e vendo a Davi, o desprezou, porque era moço, ruivo e de boa aparência.
Disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vinde a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse aos filisteus: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos, de Deus a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei e tirarei a cabeça. E os cadáveres do arraial e dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra. Ele vos entregará nas nossas mãos. Sucedeu que, dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, este se apressou e, deixando as suas fileiras, correu ao encontro ao filisteu. Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se na testa e ele caiu com o rosto em terra. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu com uma funda e com uma pedra, e o feriu e o matou, porém não havia espada na mão de Davi. Aleluia. Essa palavra é muito linda e muito conhecida. Nós vamos falar aqui sobre Davi. Primeiramente, ele foi ungido o novo rei de Israel. E logo em seguida, ele vai de encontro a um gigante e o derrota. Isso simplesmente porque Deus era na vida de Davi. Nós sabemos que Davi, infelizmente, fez coisas horríveis, pecou muito, mas ele tinha um coração quebrantado, ele reconhecia os seus erros. Se a gente for analisar a história, Davi fez coisas muito mais erradas do que Saul. Porém, Davi tinha um coração quebrantado. Não é à toa que ele é considerado o coração de Deus. Aleluia. Porque o coração dele era quebrantado. Lá no Salmo 51, em algum versículo do Salmo 51, que eu não lembro no momento, ele vai dizer: contra ti pequei, contra ti somente pequei e fiz coisas erradas aos teus olhos. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Ele reconhecia, porque Davi pecou, Davi falhou, mas Davi pagou um alto preço pelo seu pecado. Mas no momento a história não é essa. Nós vamos falar sobre, havia o primeiro rei de Israel, que era Saul. Porém, esse rei, o tempo dele estava acabando. E Jesus queria ungir, que o Samuel ungisse o novo rei de Israel. Então, o que aconteceu? Jesus fala para Samuel: vai na casa de Jessé, que lá tu vai ungir o novo rei de Israel, um dos filhos dele. E, a princípio, Samuel ficou com medo. O que eu vou falar? Porque Saul é o rei, ele vai me mandar me matar. Mas o Senhor diz: não, fala que foi sacrificar para o Senhor. E assim fez Samuel. Samuel, chegando na casa de Jessé, ele contou a história e pediu para Jessé apresentar os seus filhos. A princípio, apareceu lá o Eliabe. E Samuel, olhando para aquele homem, Samuel pensou: é este. Por quê? Porque era um cara alto, forte, aparentemente preparado para a guerra, para guerrear, com porte de ser rei mesmo. Então Samuel achou que seria ele, mas o Senhor disse: não, Samuel, não é este que eu escolhi. Eu não vejo como o homem vê. O homem, ele vê o exterior. Eu, porém, vejo o coração. Ou seja, Samuel julgou pela aparência. Era um cara bem visto. Então Samuel entendeu que aquele poderia, aleluias, ser o novo rei de Israel. Mas o Senhor disse: não foi ele que escolhi.
Eu não olho para a aparência, eu olho o coração. Então ninguém engana o Senhor. O que importa para o Senhor não é se eu tenho um rostinho bonito, jovem, ou um rostinho já feio e velho de idade, não. O Senhor olha para o coração, aquele desejo, aquela pessoa que realmente quer um compromisso, realmente está ligado, alicerçado com a rocha inabalável que se chama Jesus Cristo. E a Bíblia diz que ali foi passando os filhos de Jessé até passar os 7. E o Samuel falou para Jessé: olha, o Senhor não escolheu nenhum desses. Acabou teus filhos? Jessé respondeu: não, tenho mais moço. Ele está lá pastoreando as ovelhas. Pastor de ovelha. Aleluia. Então Samuel olha para Jessé e diz assim, e fala assim: chama. Por que não iremos assentar à mesa, aleluias, enquanto ele não chegar? Na mesa do rei Damares, é um hino lindo. Eu vou me assentar na mesa do rei, eu vou comer na mesa do rei. E todos que me criticaram vão me ver ali, porque foi o Senhor que colocou ali. Ei, você é um escolhido. Você é uma escolhida, você é amado, você é amada pelo Senhor Jesus, Ele te escolheu. O que todos menosprezavam, o que todos desprezavam, o mais jovem, um ruivo, pequenininho, seu novo rei de Israel, eita! Não era quem Samuel achou que era, mas foi Deus que escolheu. E a Bíblia vai dizer que manda chamar a Davi. Chega aquele moço pequenininho, jovem, ruivo, de boa aparência. E eles ungem ele como novo rei de Israel. Ei, Deus tem grandes coisas para fazer na tua vida. O mundo pode estar te criticando. As pessoas podem não te valorizar, não dar nada por ti. Mas Deus te escolheu. Você é prioridade. Você é amado. Você é amada por Deus. Se sinta privilegiado. Aleluias. Oh, glória. Aleluias. E no capítulo seguinte, nós vamos ver Davi, além de rei, enfrentando um grande desafio. Surgiu um homem chamado Golias, era um homem muito alto, altíssimo. Altíssimo, era um gigante mesmo, não sei quantos metros de altura. Afrontando o povo de Israel, afrontando o povo de Deus. E aqueles homens nenhum tiveram coragem de enfrentar o gigante, porque a confiança deles estava na espada, nos escudos, nas lanças. Mas Davi, sabendo daquela afronta, Davi se posicionou e disse: eu vou lá. Eita, as pessoas riram. Um moleque desse, que não tem força de segurar nenhuma espada, que não tem armadura nenhuma que sirva nele, vai enfrentar o Golias. Ha, ha, ha. O povo criticaram, o povo riram, eu imagino isso, aleluias. Mas ele disse: eu vou. Ninguém afronta o povo de Deus, ninguém fala do meu Deus, aleluias. E a Bíblia vai dizer, antes do que eu li, que Saul empresta a sua armadura para Davi vestir. E Davi veste a armadura de Saul. Porém, Saul era um homem grande, um homem refeito já, como fala no Ceará. E Davi era apenas um moleque, um menino, um jovenzinho. Aleluias. E a Bíblia diz que quando Davi veste a armadura de Saul, Davi não consegue nem andar, ele é muito peso para ele. E ele disse: não dá certo. E tiraram a armadura. Sabe por quê? Porque a armadura que Deus dá para mim, ela é minha.
Deus tem uma armadura própria para você. Deus tem uma armadura própria para cada um de nós. Deus nos chamou, um é para louvor, um é para pregação, um é para adoração, um é para línguas, um é para discernimento, um é para profecias, aleluias. Deus nos chamou e nós temos armaduras diferentes. A armadura que Deus me deu não serve para ti. A armadura que Deus te deu não serve para mim. A armadura é individual. Eita, Jesus! E ele falou, não, eu vou é assim. Pegou uma funda, um estilingue lá no Ceará, uma famosa baladeira, né? E falou, é com isso que eu vou. E a Bíblia diz que os dois vão se encontrar, Davi e Golias. Aleluia. Golias, quando olha para Davi, ele ri. E pergunta, por acaso eu sou algum cão que vem a mim com ossos? Eu imagino Golias falando, eu achei, moço, que você ia mandar um cara do meu tamanho para lutar. Você mandou um menino. Eu me recuso. Davi olha para ele. Ei, psiu, ei, gigante. Eita. Oh, aleluia, eu sinto Jesus aqui. Oh, glória. Eu imagino Davi falando assim, gigante, olha aqui para mim. Por que você está rindo? Por que você está rindo? Eu sou escolhido de Deus. Eu fui escolhido pelo próprio Deus. E por que você está rindo? Você vem contra mim com lança, com espada, com escudo, com armadura. Porém, eu, Davi, vou contra ti. Em nome, aleluia, eita Jesus. Oh, glória do Deus vivo. Eu vou contra ti em nome do Deus vivo. E Golias disse, então vem. Então vem. A Bíblia diz que Davi colocou uma pedrinha, deu um ó, bem certeiro na testa. E Golias caiu, morto. Aleluia. Deus escolhe o menor. Oh, aleluia. Deus escolhe o menor. Deus escolhe o improvável. Deus escolhe aqueles que ninguém dá nada. Eita, você tem valor. Ah, eu sou uma prostituta. Você tem valor. Ah, eu sou um usuário de drogas. Você tem valor. Ah, eu sou um alcoólatra. Você tem valor. Ai, eu sou viciada em coisas erradas. Você tem valor. Jesus te chama hoje. Recomeça. Confessa os teus pecados. Entrega a tua vida ao Senhor. Para ti tem jeito. Para ti tem saída. O meu Deus cura. O meu Deus salva. O meu Deus liberta. O meu Deus transforma. Aleluias. Eita, eu sinto Deus aqui. Jesus está aqui, oh glória a Deus, aleluia. E Davi venceu, porque Deus escolhe, não os capacitados. Ele escolhe o improvável para capacitá-los, para enfrentar. Deus não precisa de pessoas de boa aparência, de tamanho, de status, de grana. Não, Deus vê isso aqui. Aquele que quer trabalhar na obra, aquele que tem disponibilidade para fazer a vontade de Deus, aquele que renuncia o pecado, o mal, as coisas erradas. Senhor, eu me entrego a ti. É esse que Deus quer, aleluias. Vai que Deus vai te capacitar. Jesus te chama hoje, aleluias. Ninguém dava nada por Davi. E ele venceu Golias. Por quê? Porque maior é quem estava na vida de Davi. Ele falou, eu vou contra ti, em nome do Deus vivo, e derrotou.
É assim que acontece, aleluia. Que você possa guardar essa palavra e entender que só o Senhor é Deus. Que Deus te abençoe e vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, grandioso Deus, entra o papai em sua presença. Ah, meu Deus, como essa tua palavra falou ao meu coração. Meu Deus, obrigada por ter me escolhido. Senhor, obrigada por cuidar tão bem de mim, dos meus. Meu Deus, vai visitando essa pessoa nesse momento que está se rendendo aos teus pés. Essa pessoa que achou que não tinha mais valor, mas para ti tem valor sim. O Senhor salva nesta manhã, nesta tarde, nesta noite, nesta madrugada. O Senhor é Deus. Visita a vida dessas pessoas nesse momento. Vai tirando todo embaraço, vai tirando toda seta maligna que possa cair por terra, Senhor Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus te abençoe. Até uma próxima oportunidade, se assim o Criador nos permitir. Shalom a todos!